Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Vamos lá, apesar de ter convocado a Assembleia Legislativa durante o recesso, a governadora Raquel Lira só deve ter os projetos votados em fevereiro. Mário Flávio. É verdade, Renata, como a gente já vem falando aqui, mesmo com os deputados trabalhando aí, tendo que voltar para sessões extraordinárias, reuniões de comissões, como a gente já falou aqui, né, os projetos que foram pedidos aí pela governadora devem só mesmo entrar na pauta em fevereiro. O presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o deputado Alberto Feitosa, adiantou que só voltará a se reunir o colegiado, pelos quais os projetos têm que ser analisados antes de irem a plenário no dia 3 de fevereiro. Um dia depois que a Assembleia instalar um novo período legislativo e voltar a funcionar normalmente. De acordo com Alberto Feitosa, ele alegou que para que as emendas das matérias distribuídas pela comissão na quarta-feira passada só será encerrado esse prazo no dia 30 de janeiro, cai numa sexta-feira, quando o plenário tradicionalmente não se reúne, mesmo que a comissão se reunisse neste dia. O plenário só poderia voltar no dia 3, pois o dia 2 será a instalação do novo período legislativo, assim, né, fica tudo para o mês que vem. Então, a governadora ela vem enfrentando, Renata, aí essa resistência na Assembleia, e mesmo ela apresentando esses projetos, um dele é um novo pedido de empréstimo, né, aí que o governo precisa reafinhar as contas. Outro é a questão da LOA, por divergências da governadora Raquel Lira com o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, mas, Renata, nada feito até a semana de fevereiro. Também destacar, Renata, na última sexta-feira, eu comentei aqui sábado, mas eu vou reforçar o assunto, que a governadora ela esteve em Serra Talhada e acabou sendo vítima de uma claque enfrentada lá pela propagada, né, pelos aliados da prefeita Márcia Conrado. Raquel foi vaiada, mas reagiu às vaias e disse para vocês que estão vaiando, eu afirmo que logo a BR-232 estará passando duplicada por aqui. E aí eu vi um misto de vaias e aplausos, mas uma coisa que chamou a atenção, Renata, é que a governadora não vem se intimidando com as vaias que vem recebendo, principalmente quando essas claques que são montadas, né, principalmente por adversários dela. E uma coisa curiosa é que até mais ou menos um ano, Márcia Conrado era aliada de primeira ordem de Raquel Lira, mas aí houve um realinhamento dela com o João Campos e a partir de então, Márcia foi para o campo da oposição. Renata, um fato que a gente lamenta agora aqui no programa é a morte do ex-ministro, ex-deputado federal, ex-vereador do Recife, Raul Jungmann, que morreu aos 73 anos em Brasília. Tá? Ele tinha câncer, né, vinha lutando aí, mas acabou não resistindo e morreu. Raul Jungmann é uma figura bastante conhecida porque ele foi o ministro da Reforma Agrária durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. E uma coisa curiosa, foi um dos presidentes que mais realizou reforma agrária, foi o Fernando Henrique Cardoso, mesmo ele não sendo do PT e vencendo o Lula em 2 eleições. Depois disso, Raul Jungmann virou deputado federal, ele ainda voltou a ser deputado federal, voltou a ser ministro durante o governo Temer. Então, uma figura bastante conhecida e bastante respeitada por setores da esquerda e da direita brasileira, né? Então, é daqueles políticos, Renata, que eles conseguiram fazer parte da política, né, e conseguiram manter um bom relacionamento dos dois lados. Então, aqui a gente lamenta aí a morte do Raul Jungmann. Em nota, a governadora Raquel Lira lamentou aí a morte do Raul Jungmann. Também vários políticos aqui do estado que se pronunciaram, por exemplo, com o ministro da Previdência, Volney Queiroz, que tem uma relação muito boa com o Raul, eles lamentando aí a morte do Raul Jungmann, que era uma figura bastante conhecida. Repito, com uma trajetória bem interessante na política. Começou como vereador no Recife, depois virou ministro, deputado federal e depois ministro de novo e acabou, por causa da doença, aí se afastando da política. E ontem aí é mais um político que nos deixa aqui, um político bom. Não é, diga-se de passagem, não é porque ele morreu não, é porque ele tem uma história política interessante mesmo. Então aqui ficam os nossos pêsames aí pela morte do Raul Jungmann. 7h25. Manhã Cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.